Bem, queridos e queridas, bom dia. Dando continuidade às obras da carne, a referência base é Gálatas 5. Eu ontem falei da primeira, que foi prostituição. A segunda se chama impureza, tá? Tá em Gálatas 5, versículo 19, tá bom? Vamos ver no dicionário o que significa impureza. Qualidade do que tem por não puro, adicionada, contém substância, que se misturada a outra a polui ou adultera, tá? Poluição. Adultério, né? Adultério é uma forma de impureza também. Prostituição também é uma forma de impureza. 4 referências bíblicas. Existem inúmeras referências bíblicas que falam sobre a questão da impureza, da imundícia. Sinônimos, né? Primeiro livro, o exemplo que eu vou pegar aqui para vocês, está em Levítico. Levítico 15, 25. E também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. É a questão da menstruação, né? Não só sangramento menstrual, mas qualquer outro tipo de sangramento vaginal, causado, por exemplo, por mioma, é considerado impureza, tá? A pessoa fica imunda nesse período. Por isso é condenado relações sexuais, marido e mulher, no período menstrual, tá? É considerado imundícia para Deus. Então, quem costuma transar quando está menstruada, para com isso, tá? Isso é pecado. O segundo versículo que eu escolhi, Esdras. Esdras 9:11. Esdras 9:11. Que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Aqui para mostrar que a imundícia, a impureza, ela contamina. Se você não exterminar essa impureza, ela vai chegar a contaminar, se não 100%, quase 100% das pessoas, tá? Isso é coisa muito séria. Outro versículo, vamos agora para o Novo Testamento, Romanos 1. Romanos 1, 24. Lembrando novamente que existem inúmeros versículos que tratam essa questão da impureza e imundícia. Romanos 1, 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aqui está falando da questão da homossexualidade, tá? Esse tipo de desejo aí carnal que certos seres humanos na face da Terra têm e que acha que é um distúrbio comportamental, que a pessoa já nasceu geneticamente, né, com essa conduta, né? Outros dizem que é questão de personalidade, outros dizem que é questão de cultura, outros dizem que é questão natural, normal. Não é não, tá? Isso vem de desejo. E por trás desses desejos temos aí as atuações demoníacas. As pessoas que têm essa prática, essa conduta,
Se ela não tiver um processo de libertação sério, completo, não vai ser liberta. Não vai, não vai, não vai, tá? E é considerado pecado, tá? Deus abomina. Também está lá no Antigo Testamento, falando para o homem: não deitarás com outro homem como se fosse mulher. E a mesma coisa é para mulheres que se deitam com outras mulheres como se fossem homens. Hoje a gente não se fala muito sobre essa questão pela questão homofóbica. E temos aí pregadores que estão sendo muito atingidos, né, criticados por essa questão. Não é questão de homofobia, é questão de prática condenada a Deus. E, infelizmente, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não vão compreender. Elas vão achar que isso é uma prática natural. E quem fala sobre isso é preconceituoso. Não é questão de preconceito, é questão de prática da palavra. Tá? Deus pediu para que lhe obedecesse. Tem coisas que o homem pode fazer, tem coisas que o homem não pode fazer. Tá? Esse pecado de sexo entre pessoas do mesmo sexo é a mesma coisa que um pai transar com uma filha ou um filho transar com uma mãe. Para Deus é a mesma coisa, é abominação. Um irmão transar com uma irmã, ou um homem transar com uma cadela, ou uma mulher transar com um cavalo. É a mesma coisa, é abominação. Tá? Isso é loucura diante dos olhos do Senhor. Eu nunca pensei que eu ia precisar falar sobre isso, mas falando de obra da carne é impossível não falar, né? É considerado impureza, é imundícia, é torpeira, tá? É algo que para Deus é como se fosse loucura, tá? A pessoa não está no seu juízo perfeito. Amamos os homossexuais, tá? Sejam eles masculinos ou femininos, mas não posso amar a prática, tá? Deus vê todos iguais, mas Deus não concorda com a prática errada de um e de outro. O amor dele não vai mudar. As pessoas também têm dificuldade para entender isso, tá? Não confundam as coisas. O fato de nós não aceitarmos e não concordarmos com determinadas práticas humanas que estão completamente contra a palavra de Deus não quer dizer que a gente não ame as pessoas e não respeite. São coisas, respeito é uma coisa, amor é outra, e não concordar com a prática errada é outra coisa completamente diferente, tá? Então aqui eu tenho que abrir esse parêntese para eu não ser mal interpretada, tá bom? E eles são entregues a esses desejos carnais, desonrando, né, o seu corpo entre si, porque no versículo 23 aqui, ó, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Geralmente isso vem com a questão da idolatria. E aqui tem uma sentença, tá? Eu tenho que passar a palavra. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Provavelmente o sexo anal, tá? Que dá a entender aqui que é outra prática contrária, tá? A palavra de Deus, a lei ao estatuto, é altamente condenável para o Senhor. Então você também que tem esse hábito de fazer prática de sexo anal, é melhor orar a Deus e abandonar esse erro, tá?
Larga essa prática, porque isso não agrada ao Todo-Poderoso. Tá bom? Tem que ser sincero, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu tenho essa função, Deus está me usando para isso, como usa muitos homens e mulheres de Deus. É que é constrangedor falar sobre essas coisas, claro que é, né? Mas tem que ser dito. Temos que ensinar corretamente. No dia do juízo eu serei cobrada. E eu quero estar com as mãos limpas e olhar bem para aqueles olhos com chama de fogo de Cristo, aquele olhar reluzente, e ele dizer para mim: vinde aqui, amada de meu Pai, e eu quero ser bem recebida em glória. 1 Coríntios 10:8 é o quarto e último que eu escolhi, tá? 10:8. 1 Coríntios 10:8. E não pratiquemos imoralidade. Impureza e imoralidade são sinônimos. Como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23.000. Então vai vir a queda. Uma hora a queda vem. E então se arrependa dessas práticas de impureza, imundícia, imoralidade, perversão sexual, tá? Que a ciência às vezes tenta explicar que é normal porque é um defeito genético. Eu creio que se há algo na molécula, um defeito genético, isso é obra satânica, tá? Eu não creio que o Todo-Poderoso fez esse defeito genético porque ele é o Criador. É o próprio mal, que também o próprio Deus criou, que está em Isaías 45, tá? Mas desde o princípio essa não foi a vontade de Deus, mas por conta do erro, da desobediência, do pecado, Deus entregou, né? E aí o livre-arbítrio, você é livre para fazer o que você quiser, tá? Não estou aqui como juíza nem te condenando, eu só estou lhe mostrando a verdade. Mas você que vai escolher. Lembrando que se você escolher continuar nessa prática errada, você sofrerá as consequências também descritas neste livro da lei das profecias, tá? De Deus não se zomba, tá bom? E também não zombe de mim e das pessoas que esclarecem a palavra de Deus, porque também está escrito em Provérbios: Deus zomba dos zombadores. Graça e paz.